autonomia não é a mesma coisa que soberania. Autonomia é você fazer seu nome. Autonomia, autonomiar-se. Né, nome. Fazer seu nome na sua caminhada, você se fazer, né, ser você mesmo. Não é fazer o nome dos outros. Vocês não vão seguir isso aqui para virar, como eu falei, uma legião para enaltecer o Alisson. É você seguindo para encontrar o seu caminho. E soberania como, por exemplo, um exemplo mais assim comum são os países serem soberanos, né? Soberania, gente, é você achar que você manda em tudo, você resolve tudo e tal, você não está acima de todos, você não está acima da lei, não está acima do... O país é soberano porque tem as próprias leis, o seu próprio sistema, né, que vai falar judiciário, né, tem o poder executivo, legislativo, entende? Perante outros países. Não é porque vocês têm autonomia e independência que vocês não precisam de ninguém. Por exemplo, eu não faço minha roupa, eu não faço móveis. Eu preciso estar num sistema, né, de uma maneira interligada. Eu compro móveis, eu compro um aparelho. Por exemplo, eu não posso eu mesmo ser minha visualização no YouTube. Eu não posso ver 1000 vezes o meu vídeo. Poder posso, né? Mas enfim, não vai prosperar se não tiver as visualizações, se não tiver um público. Então, eu não me basto, tá? Essa aqui é a questão. Precisar não é o mesmo que depender. Eu posso dar um jeito. Se eu não comprar roupa aqui, eu posso comprar em outro lugar. Eu até consigo me enrolar num pano para não passar frio, né? Mas, de uma maneira geral, a gente está em contato, por exemplo, com médicos, né? Eu vou me curar de doenças, eu não tenho um laboratório, não manuseio, manipulo medicamentos, química, entende? Então, isso é uma questão importante. Você não sair por aí fazendo, não, eu tenho autonomia, eu sou dono de mim mesmo. Não é, cara. Assim, em última instância, não é. Então, vai com calma, tá? Tentar encontrar o que é, então, no meio disso tudo, o que é uma autonomia, o que eu posso ou não posso, devo ou não devo, tá? A ideia, em princípio, é ajudar principalmente quem não está, desculpa aí a redundância, mas o princípio é ajudar quem está mais confuso e também quem está menos confuso, tá, gente? São ressalvas, coisas importantes para a gente estar mencionando. Aí eu vou seguir em frente, porque eu vou falar mais à frente desses temas. Vou seguir com o filme. Bom, aí a gente vai para a conversa. A primeira conversa da diretora com o técnico, ela já fala para ele lá tática de medo interessante em relação ao contrato. Nesse caso, eu não concordo, tá, gente? Eu não acho tanto que seja um medo ali, não é imposição de medo. Eu acho que tem mais a ver com necessidade. Eu acho que os alunos não ficam ali por medo necessariamente. Por exemplo, tem um medo de não ir para a universidade. Muitos deles não consideram que vão. Até tem uns que abandonam. Mas, assim, eles não têm essa consciência. Parte do trabalho do Paul de Carter é trazer essa consciência também. É falar de futuro, é dar perspectiva. Porque eles não têm muita perspectiva. Uma coisa é você ser um astro do basquete, outra coisa é você realmente pensar no seu futuro, nas suas possibilidades, ter mais de uma, que é uma coisa também. Ali, quando você joga basquete bem, ao ponto de ser chamado, não sempre ser um astro, mas de ser chamado para uma universidade para jogar, você tendo notas boas, você pode passar para uma universidade caso você não seja chamado, você passa a ter pelo menos 2 opções. Jogar bem e ser chamado e passar pelas notas. Ser chamado e entrar na universidade pelo método das notas. Isso daí já dobra, entre aspas, não em termos estatísticos precisos, mas dobra as possibilidades. Eu tinha uma possibilidade, eu tenho 2. No sentido mais simples, tá, gente? Então, acontece o final daquele prazo que o Timo Cruz tinha
para cumprir as tarefas, os suicídios e as flexões que o coach tinha passado para ele. E na hora que ele finalizou, né, o coach fez a leitura lá e falou: estou impressionado, mas ainda não foi o suficiente. Aí pede para, por favor, ele sair, se retirar, né, do ginásio. Aí o Tyler, um dos alunos, o Tyler, ele interfere nessa saída e tal. Né, vocês viram o filme, né, suponho. Então o Tyler interfere na saída e começa um movimento do time de abraçar ele, de receber ele, de aceitar, de fazer um esforço como time para trazer para dentro ali, para incorporar o Timo Cruz. Então existe esse esforço no sentido como time para incorporar o Timo Cruz de volta. E isso aqui é muito interessante para a gente falar depois da condição básica, para ilustrar um pouco da condição básica. Isso tem um pouco a ver com o que eu chamo de milagre. Tem um pouco, tá, gente? Não é definição precisa. Mas se você for pegar uma leitura mais crua, básica, por assim dizer, ele não tinha condição de cumprir aquela meta até sexta-feira. Tanto não tinha que não fez. Ele podia chegar e fazer uma leitura de que é impossível, de que não ia dar e tal. Só que o problema não seria a impossibilidade, como vocês viram, tanto não é impossível que ele entrou. O problema é que a tua percepção coloca o mundo daquela forma. A tua leitura de que é impossível coloca o mundo sendo daquele jeito, impossível. Quando você tem uma esperança ou uma abertura para as possibilidades, o mundo pode se mostrar sendo como ele é de fato. Não necessariamente, tá, gente, estou dizendo que se você acreditar vai dar certo. Mas eu estou dizendo que através da esperança um caminho se mostrou possível. Poderia não ter havido isso, tá? Poderia não ter acontecido nada. Mas o nada ele já tinha antes. Quando ele abriu e começou a fazer na esperança, aí vamos dizer, tem várias possibilidades. O time queria ele de volta, ou ficaram com pena. Para efeito aqui da nossa discussão, não importa, tá? A questão é que o time se mobilizou a partir do que eles viram, vivenciado, seja o que for, X ou Y, né? O time se mobilizou. Houve um movimento ali que possibilitou a entrada, o regresso do time ao time. Do time ao time. E para algumas pessoas isso pode ser um milagre. A leitura do milagre muitas vezes pode ser, não estou falando que né? Não estou dando definição, mas a leitura de algumas pessoas pode ser assim: ele superou, ele fez o impossível acontecer. Por quê? Porque a leitura anterior dizia que era impossível. Não tem como você entrar fazendo isso daí, você não consegue fazer, não tem como. Tem muita gente que desiste. Agora, olha, aí a gente tem que olhar a situação do Timo Cruz, senão vai parecer que você tem que insistir em tudo que você quer que você vai conseguir. Tem coisa que não é para insistir, que não vale a pena. Por exemplo, Timo Cruz vai insistir com o primo para continuar, para fazer, porque se ele insistir, ele consegue. Tem coisas que são boas de você tentar, de investir, tem outras que não. Nesse filme eu não lembro agora, assim, nenhum exemplo. Se eu lembrar, eu falo mais adiante, vou continuar. Mas a condição básica tem muito a ver com a forma como você vê as coisas. Quando você vê diferente, isso não é meramente um olhar, tá, gente? Esse sentido de ver tem a ver com a tua percepção, a tua leitura, a tua abertura para o mundo. É muito mais do que olhar, tá? Quando você vê de uma forma diferente, tanto a forma das coisas quanto as próprias coisas podem se transformar ou mudar de forma, ou até mesmo deixar de existir.
o problema do Timo Cruz cumprir a tarefa deixou de existir quando o time começou a fazer. O problema dele não era mais cumprir a tarefa, passou a ser um coletivo de finalizar 1/10 da tarefa, 1/8 da tarefa, sei lá quanto. Ele não tinha mais que fazer. Por exemplo, deixou de existir o limite do tempo, porque o time ia ficar até mais tarde. O coach, por outro lado, tinha ali uma intenção. Então, eu não vejo sentido que ele chegar, não, acabou o tempo, já era. Ele deixou acontecer. Por quê? Porque ele estava plantando sementes para que isso acontecesse. Para que o time fosse mais unido como time, para que os jogadores, os alunos fossem mais homens. Tá, gente? É um time masculino ali. Mas eu tô falando ser mais homem numa qualidade de caráter que eu tô falando, tá? Na linguagem como é usada no filme, tá, gente? Não quero problematizar isso, tá? Eu sei que tem aí uma questão do machismo e tal, mas eu tô me referindo ao filme, na maneira do filme, então vou usar a palavra do filme aqui, sem querer ofender ninguém, tá? Cabe aí comentários, não sei, mas não é a nossa discussão até agora. Então, o técnico tá ali querendo que o time se una, e o time faz uma coisa, desafia ele próprio, isso é bonito, é forte, começa a surtir efeito, o que ele queria, tá? E é muito legal, gente. Às vezes é um lugar do terapeuta também, e foi o lugar do técnico. Às vezes parece que o técnico é inimigo, que ele tá bravo. Às vezes esse é um lugar, às vezes, difícil, né? O do cuidado do terapeuta, do técnico, que você ficar quase como um vilão ali. Parece que você é ranzinza, que você é implicante, que você está de mal com a vida. Você está ali não permitindo que certas coisas aconteçam, dizendo não, acaba tendo que ser um pouco chato ou até frustrante. Mas aí você vê, se ele não tivesse dificultado, como é que o time ia fazer? Como é que o time ia virar um time? Foi mediante a dificuldade, mediante as condições do técnico, que pôde haver esse movimento do time de acolher o Timo Cruz. Mediante a dificuldade. O técnico coloca ali dificuldade, que ele fala vencer aqui dentro, vencer lá fora, porque ali dentro é um ensaio para a vida. Então, não dá para você chegar, por exemplo, para o seu filho em casa e dar tudo que seu filho quer. Entende? É preciso entender o lugar aonde que você nega para cuidar, aonde você tem que colocar um pouco de dificuldade para cuidar. Nem tudo na vida, você tem que ensinar para o teu filho que nem tudo é fácil na vida. Por que tem pessoas que são abusadas, que não sabem responder à autoridade? É o que o filme está mostrando. Você tem que ter exemplo. E eles estão vivendo ali um exemplo do que é a lei lá fora, do que são as regras. Porque numa empresa também não é nada assim. Não é crime você trabalhar numa empresa e você ter espírito de equipe. O problema é que muita empresa abusa disso. Mas o errado não é o funcionário que tem espírito de equipe, é a empresa não valorizar. Tem muita empresa que quer destruir, quando forma grupo, quer afastar as pessoas, sabe? Então, assim, são pessoas que não estão preparadas, né? E o Coach Carter está ali fazendo para fomentar exatamente isso. Ele coloca dificuldade porque ele é o lugar do sistema, ele é o lugar das leis. Entende? Mas é melhor ele, que pode ser brando, como ele fez ali, do que às vezes você está numa manifestação, você vai defender um colega e toma porrada. Manifestação de professores, polícia dando cacetada, dando porrada. Ao invés de aplaudir, se ajoelhar, reverenciar, dá porrada. Entende? Então ali é um lugar de procurar entender primeiro como é que é, antes de ir lá fora. Porque lá fora pode ser que não sejam tão brandos assim. Você como pai, como mãe, como tutor, responsável, né, por alguém, com uma criança, por um jovem, tem que colocar um pouco de dificuldade da vida, tem que ser um ensaio para a vida. Porque fazer tudo que o filho quer, fazer tudo que um jovem quer, não é amor. Tá? É comodismo, é você estar querendo se sentir bem,
É você não querer abdicar de um lugar ali especial em nome do outro, sabe? Só amando você consegue compreender isso. Se sacrificar em nome do crescimento do outro. O Coach Carter pode ficar ali como vilão e tem gente que não gosta dele, mesmo ele fazendo uma das coisas mais belas que um professor ou um coach pode fazer. Vai ser apedrejado, cuspido. Vocês viram o filme, né? Tacaram pedra na loja dele. Por um acaso não acertaram ele, mas vocês viram, né? Até pedra tacaram nele. Então, o time faz esse movimento de receber o último cruz. Inclusive, o time já estava liberado para ir embora descansar, tá? Isso é bem importante. O time estava liberado. Aí o time decidiu ficar. Olha aí a autonomia. O time tomou uma decisão e o técnico respeitou. A sorte deles é que eles tiveram um bom técnico. Às vezes, no ambiente de trabalho, vocês vão tomar uma decisão tão nobre quanto essa, ou até mais nobre, e um gerente, supervisor não vai entender, vai querer punir vocês. Então vocês têm que saber aonde. Por isso é bom aprender na escola, é bom aprender um lugar antes, né? Ter um lugar para você poder ensaiar isso. Porque se você está trabalhando num lugar e o teu chefe não aprecia isso, o teu supervisor não aprecia isso, talvez ali não seja o lugar de ter esse tipo de atitude. Ali coube, sabe? É um lugar privilegiado. O técnico falou isso na reunião a primeira reunião dos pais que aparece. Ele falou: o basquete é um privilégio. Tá aí um exemplo por que é um privilégio. Aí o time não tá pronto, né, gente? O time começa a vencer, começam a se exibir, começam a ficar tirando foto, fazendo como se estivesse tirando fotos e tal, e humilhando o adversário. Aí o técnico não gosta, né? Vai mostrando as cenas e tal. Aí chega uma hora que o técnico dá um basta, né? Ele faz aquela sátira ali, tipo, nossa, olha só, amarrei meu sapato. Aí o cara faz uma cesta e ele diz que foi ele é o técnico, né? Eu fiz isso. Então, ele mostra, ele dá novamente o exemplo, exemplo de que, gente? Olha a aparência que isso tem. Eles estão querendo aparecer e o técnico mostra, olha a aparência que isso tem. Quando você humilha alguém, você não está sendo bom, você está humilhando. A realidade ela é maior do que a aparência. Quem tem o entendimento da realidade não vai se deixar levar pela aparência. Quem tem o entendimento do que está acontecendo sabe que os jogadores não estão sendo humildes, não tem um espírito. Uma universidade, inclusive, pode ver esses jogadores se exibindo e entender isso como negativo e acharem que eles não vão ser bons atletas, que vão criar problema, que tem um ego frágil. Isso também pode e deveria ser parte dos critérios daqueles olheiros, aqueles que convocam os atletas para as universidades. Se não é, deveria ser parte, né, dos critérios. Jogador exibido e tal. Quantos são jogadores que podem se dar ao luxo de se exibir? Talvez aquele Ty Crane do começo. Mas quantos mais? Poucos, cara. Poucos. É como no futebol. É um Ronaldinho Gaúcho da vida. Aí até o Neymar, né, gente? Também. Eu não sou muito fã da atitude, mas o talento dele é discutível, né? O Romário. De vez em quando aparece né? O Ronaldo. Até qualquer um, cara. Rivaldo. E continua aquela coisa de perguntar pro time qual o seu maior medo e tal. Colocando ali, provocando pro time pensar, mas eles não pensam, né? Não conseguem entender ainda, nem a pergunta, na verdade. Eles não compreendem o sentido da pergunta. Essa questão também de humilhar, vem aquela questão novamente de aceitar se nivelar por baixo. Tem um jogador lá, que não sei se é o Júnior Beto ou se é o Kenny, que fala assim, mas eles também estão fazendo. Olha só, novamente, eu posso porque o outro está fazendo. Ou eu quero, de alguma maneira, buscar uma justificativa ou uma desculpa para o meu comportamento, ao invés de mudar. Ao invés de eu achar inadmissível, eu passo a admitir mediante uma condição, mediante certas coisas. O outro também está fazendo. Eu me balizo pelo outro, eu me guio pelo outro. E ele fala, você não tem classe? Vocês não podem agir como campeões?
E qual era a realidade? Ainda a aparência, eu sou melhor do que isso. Aí, então, por quê? Qual é a realidade? Tava todo mundo mal pra caramba ainda na escola, com nota baixa. Aí começa a aparecer o Coach Carter começa a ver e sondar nas salas, e ninguém tá fazendo nada ainda, não estão aparecendo na aula, não estão tirando nota boa, nada disso. Quando ele vai ver, tá todo mundo querendo aparecer, agora estamos bem. Aí ele vai lá ver e não estão. Aí ele pega o Junior Battle, pelo que eu entendo, o craque, um dos grandes craques do time, e ele suspende o Battle para mostrar, tipo, provavelmente, que ele pode suspender qualquer um. Ele pega o Battle de exemplo, porque ele joga bem e ele aparentemente estava muito mal nas notas, ele mal sabia ler, cara. Então é um bom exemplo. Ele suspende o Battle e daí tem aquela atitude toda de se revoltar e tal. Pô, cara, tem aquela expressão que eu não sei se vocês já ouviram, né? O combinado não sai caro. Tava tudo combinado. Eles fizeram o contrato, é um combinado. Vocês vão ter que fazer para poder jogar basquete. Eles não fizeram, o técnico simplesmente cumpriu o que ele estava fazendo. Ele suspendeu, enquanto você não melhorar sua nota, você não vai poder jogar. E ele se revoltou. Com o quê? Ele acha que só o fato de ele estar fazendo boas cestas e ganhando o jogo, ele vai suprimir o contrato vai desaparecer, vão esquecer, vão deixar para lá. É como se ele quisesse quase comprar o técnico com bons lances. Ou ainda com vitória. Ainda tem aquela coisa de comprar, da aparência, que aquilo vale mais. Mas a palavra tem que valer mais, o contrato, as condições básicas têm que valer mais. Sem a base, ninguém tem chão. O técnico cumpre aquilo. Bom, gente, aí volta para aquela história do Canyon. Ele ouve que ele tem condição de ir para a universidade e ele está começando a considerar possibilidades e tal, e a namorada fica brava. Eu queria colocar aqui um adendo aqui dos extras novamente. Chega um momento lá na frente que a namorada termina. Eles falam, mas meio que parece parte mais dela. Que eles terminam. Tem uma cena que foi cortada. Que eles terminam e tal. Mas ela falando que ele tá vislumbrando possibilidades, tá podendo crescer, e que ela não tá, e que ela acha que tá atrapalhando ele. Não é meramente assim, ela tá brava com o crescimento dele não, tá, gente? O filme precisa privilegiar certas cenas, né, em detrimento de outras, porque ele tem que fazer corte para caber ali mais ou menos 2 horas e tal. Então isso daí não aparece. Mas tem sim o fato dela ficar brava com ele e tal, mas tem um pouco de frustração. É difícil lidar com isso, tá, gente? Pra ela ali também. Porque ela tá grávida e... Como é que faz, cara? Você ama um cara, tá grávida, quer ter uma vida com ele, mas você vai ter que segurar ele. Você vai acabar com o futuro dele. Imagina. De quem você ama, de quem você quer ver bem. Então, assim, aparece mais esse lado dela brava, cobrando dele. Mas é mais do que isso, tá, gente? Pra gente pensar na vida que eu tô falando isso, não é pra defender personagem, é pra gente pensar na vida, tá? E é muito difícil às vezes pra mulher, como ainda temos uma maioria não absoluta, né, mas uma maioria ainda de homens que são mais, tomar nesse lugar aí do provedor e tal, é muito difícil pra mulher estar em casa e exigir coisas, falar coisas que podem estar atrapalhando aquele desenvolvimento do homem e da família mesmo. A mulher está numa situação ali meio silenciosa, muito difícil. Ele não sabia que ela estava preocupada de estar atrapalhando ele e tal. Ainda que você possa discernir, você possa até pensar, cogitar isso, não é uma coisa muito aparente, tá? Então o Canyon está tendo certos conflitos com isso, porque ele está tentando pensar um problema. Ele pensa no lado dele, mas ele não consegue encontrar uma solução. Ele em alguns momentos ele fala com ela, tipo assim, pô, tá, mas você acha que tudo é tão fácil, então o que a gente faz? E aí ela também não consegue responder. Ela se irrita e tal, porque também é muito difícil para ela, né? Outra coisa, né? Aí tem a situação do Battle, né? Battle.
que ele tinha sido suspenso. Aí a mãe vai na loja, vai atrás do Coach Carter na loja, e eu esqueci o nome daquela atriz, cara, ela é muito boa. Ela fez a Madame C.J. Walker, né? Acho que só que eu não lembro o nome dela agora. Ela vai atrás do técnico e fala várias coisas bacanas, importantes. Vai lá, né? Mas explica um pouco da situação, né? De que perdeu outro filho. Cara, isso é muito sinistro, assim, isso é... Poxa. Aquela coisa que ela fala quando o telefone toca, eu fico com o coração na mão, cada vez que o telefone toca. E nunca tinha considerado a faculdade. Cara, é difícil, né? Considerar isso, entender. Para algumas pessoas, faz a faculdade se quiser e vai lá e faz. Para outras pessoas é inimaginável. Tem uma polêmica isso da nossa política, né? Eu vou tentar não entrar em assunto de política, mas já aconteceu de ter, né, o presidente Bolsonaro falando sobre que nem necessariamente todo mundo tem que ir para a universidade, para a faculdade, que não tem necessariamente um problema com o curso técnico, mas a questão principal são as condições. A gente deveria ter condição de poder escolher o nosso caminho. Aí sim, eu não tenho que ir para a universidade, se eu quiser. Ou não, eu ganho uma grana sendo soldador, eu vou fazer um curso, eu trabalhar, sei lá, na empresa de óleo e gás, ou eu vou fazer meu próprio negócio. Tem gente que ficou rico vendendo quentinha. Só que você tem o Estado, de uma maneira geral, tem que dar condições para que você possa escolher, cara. Condições de fazer, eu quero fazer e não posso, não, eu queria ser médico, mas eu vou ser soldador, entendeu? Esse é o problema. Sem querer entrar em mérito de nada, tá, gente? Nós vivemos num país um pouco dessa polêmica. Tem que ter cursos técnicos, sim, capacitações. Eu acho que as crianças, os jovens tinham que aprender na escola mais, sair da escola mais capacitados. Você sai da escola hoje, você não sabe trocar um chuveiro, você não sabe como é que funciona um vaso sanitário, você não sabe trocar um encanamento, você não sabe... Eu vi muito filme, sabe que eu vejo no filme, criança assando coisa na escola, assando bolo, fazendo biscoito, fazendo experimentos, né? Tendo uma noção, cara, pelo menos, sabe? Você sai de uma escola, cara, você não sabe mexer nos utensílios domésticos da tua própria casa, você não sabe, tem um básico de eletricidade, de nada, assim. Então, tem que saber sim, mas o técnico ele é mais básico. Isso que é a questão, né? Não é para todos, ninguém tem que ser obrigado, mas condição tem que ter, né? Condição. Aí a mãe fala com o técnico entende, mas ele fala, ó, a relação dele é com o aluno, né, cara? Porque eu tenho que ouvir isso do Júnior. Tá aqui no carro, vai, pega ele vai lá todo de cabeça baixa, aí fica uma cara de criança, né? Os atores são fogo. O cara volta igual uma criança, cara. Mérito do ator ali, cara, naquela hora ali. Pelo menos pra mim, tá, gente? O cara, mó jeito de homem e tal, sai dali batendo a bola no chão. Aí ele volta com a cara de criança, cara, cabecinha baixa. Aí o técnico fala que vai dar um castigo e ele fica até feliz. Que vai voltar pro time, né? Ele sabe que vai receber o castigo, né? Ele tava querendo era poder voltar. Isso, gente, é uma coisa também que eu queria falar com vocês aqui, importante, que vale uma pequena paradinha. A questão da vaca na sala. Isso daí foi até uma paciente minha que contou uma vez essa história. Eu não sei contar exatamente certinho, gente, mas é o suficiente pra gente falar aqui. Acho que o cara tava com um problema lá, ele tava morando com a sogra e tava assim, com a esposa e com o filho, e tava se queixando com eu acho que era um terapeuta, que ele não tava tendo paz, porque a sogra ficava na cozinha lá, batendo tudo, se metendo nas coisas, que a esposa ficava vendo TV alta, que os filhos ficavam batendo lá, brincando com os brinquedos pela casa toda, não sei o que, reclamando, né? Aí o terapeuta lá fala pra ele assim, olha, eu vou dar uma solução pro seu problema, eu vou resolver esse problema em 2 semanas. Aí, eu não acredito, tá? Faz o seguinte, você vai arrumar uma vaca e você vai amarrar no pé da tua
da tua mesa ali, tua mesa fica na sala, fica, então vai amarrar no pé da tua mesa ali na sala. E você vai deixar essa vaca uma semana na tua casa. Aí, pô, é isso mesmo, vai lá e faz. Quer resolver o problema? Quer, então faz. Não reclama, vai e faz. Aí ele morava na cidade ali próxima, na zona rural, então ele arrumou uma vaca lá, com um amigo lá emprestado e tal. Aí botou. Passou uma semana e ele volta lá no consultório lá do terapeuta. E aí? Aí ele falou, pô, caramba, olha, a vida estava ruim antes, mas agora piorou. Acho que você tem um método aí, não sei se é um método indiano, que a vaca é sagrada, o que é, mas comigo não tá dando certo não. A vaca tá comendo o pé da mesa, tá fazendo cocô no meio da sala, tem um monte de mosca lá, é mau cheiro, tá atrapalhando todo mundo, não dá pra ver TV direito, não dá pra fazer nada, vai passar até uma vaca no meio do caminho. Pô, minha vida já tava ruim, piorou, pô, tá muito ruim, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Ele falou, agora você vai fazer o seguinte, agora você vai tirar a vaca, vai levar embora e vai voltar aqui daqui a uma semana. Aí tá bom, graças a Deus, ele foi lá, tirou a vaca, aí passou uma semana e voltou. E agora? Aí o paciente fala assim, agora sim, pô, pelo amor de Deus, agora não tem mais vaca, acabou o problema do cocô, do xixi, minha sogra fica lá na cozinha, lá fazendo as coisas dela, minha esposa tá lá vendo TV, as crianças lá brincando, eu fico em paz. Nossa, agora tá uma maravilha. Então, moral da história, né? Colocou aquela vaca na sala ali, mudou a perspectiva dele do que era um problema antes de ter a sogra na cozinha. A maneira que ele olhava, ele via muito problema. Ele, de certa maneira, procurava, se incomodava muito com as coisas. Que era um mero viver das pessoas também, fazendo as suas coisas. Não que as coisas não vão nos incomodar, mas quando bota uma vaca ali, de repente aquilo não parece mais tão ruim assim. É o que aconteceu com o Junior Battle. Quando o técnico chega meramente e suspende ele, tal, ele fica revoltado e bate a bola e tal. No momento na loja, quando ele aceita de volta e dá um castigo, já não é mais ruim. Ele já agradece. A vaca era a eliminação dele do time. Era ele perder a condição do futuro, era a mãe dele brigando com ele, puxando a orelha dele. Tá? E a gente pode fazer isso mentalmente, tá, gente? O exercício da vaca na sala a gente pode fazer. Quando a gente está achando uma coisa muito ruim, a gente pode tentar mudar a nossa perspectiva, imaginar tem gente que vive muito pior, como seria se fosse muito pior, para a gente poder tentar dar um pouco de valor para as coisas. Aí ele sai, o que ele antes estava revoltado, agora ele está agradecendo. Então, assim, vocês veem, o que a gente aprende muitas vezes com o filme. Muitas vezes as coisas podem ser muito piores. Que é uma vaca na sala, assistam o filme Lágrimas do Sol com o Bruce Willis. Cara, dificilmente tu vai ter uma vida pior do que o que está acontecendo ali com as pessoas ali na África, naquela situação. Por exemplo, tem muita gente que faz às vezes isso, pegar uma pessoa com deficiência e, eu tô aqui reclamando. É mais ou menos, tá? Mas para esse efeito pode até ser. Tá? Esse filme, inclusive agora do Lágrimas do Sol, eu faço pesquisa de filme para falar no canal, daí eu assisti esse filme ontem. Então já tá recente na minha cabeça. E já comecei a ver de novo o Déjà Vu do Denzel Washington, que eu falei com vocês também. A gente vai falar. Então, às vezes, gente, vocês podem fazer exercícios mentais para ajudar vocês a pensarem a vida de vocês. Um deles é pensar na possibilidade da morte. Se eu morresse agora, eu estaria satisfeito com a minha vida? E que eu queria que tivesse escrito na minha lápide? Se eu morresse agora, eu ia significar, ia deixar alguma coisa pro mundo e tal. Isso ajuda vocês a pensarem se vocês estão aproveitando a vida de vocês, se vocês dão valor à vida de vocês. Acontece muito quando a pessoa tem uma experiência de quase morte. Ela sai dali transformada, querendo aproveitar a vida e tal. Tem uma fala numa série que eu gosto, que é do Dr. House,
que ele fala que morte muda muita coisa. Quase morte não muda nada. Ou muda pouco, né? Que é meio por aí. Tem um filme da Queen Latifah, que agora eu não lembro, que ela é diagnosticada com câncer, se não me engano, terminal e tal, daí ela sai por aí, fazendo e acontecendo e tal. Muda muita coisa, só que depois descobre que o diagnóstico foi falso. Tem esse filme aí também. Eu não estou recomendando necessariamente pra gente falar que não, tá, gente? Pode até ser, mas é mais para se vocês quiserem fazer sozinhos algum tipo de exercício de pensamento. Nesse sentido, pegar uns parâmetros assim como referência.